Ok, vamos comentar mais uma questão agora do Ministério Público da União para nível médio 2018. Tá? Veja bem, infração penal comum cometida por desembargador de Tribunal Regional Federal será julgada originariamente pelo STF. Bom, desembargador de Tribunal Regional Federal é o desembargador do TRF. E a questão está dizendo que se esse desembargador praticar um crime comum, um crime que qualquer pessoa poderia praticar, homicídio, roubo, furto, etc., ele terá foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Bom, a questão está incorreta porque esse agente público, esse desembargador do TRF, um desembargador da União, no nível federal, ele não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal de forma originária. Ele será julgado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, se você ler o artigo 102, inciso 1, a linha A e a linha C, você verificará que o Supremo não tem competência para processar e julgar originariamente o desembargador do TRF. Na verdade, o Supremo tem competência originária para processar e julgar nos crimes comuns alguns agentes públicos e nos crimes de responsabilidade outros agentes públicos, mas não o desembargador do TRF. Tá? E se você adiantar um pouco mais a sua Constituição, adiantar um pouco mais a leitura da sua Constituição, você pode pular lá para o artigo 105, inciso 1, a linha A do texto constitucional, e você verificará que, na verdade, o membro do TRF, que é um desembargador, a doutrina chama de desembargador federal, mas não deixa de ser um desembargador do TRF. Ok? A doutrina pode chamar de outro jeito, mas está na Constituição e os tribunais também entendem como desembargador. Beleza? Ok. Enfim, o desembargador do TRF, de acordo com o artigo 105, inciso 1, a linha A, ele tem foro por prerrogativa de função nas infrações penais comuns perante o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é totalmente diferente do STF. Beleza? Ok. Bom, então, dito isto, o gabarito da questão é letra E de errado. Com certeza é letra E de errado, tá? Aí eu fiz questão de colocar aqui no nosso material o artigo 102, inciso 1 e alíneas, e o artigo 105, inciso 1 e alíneas. Beleza? Veja bem, faça a leitura do 102, inciso 1 e alíneas, e do 105, inciso 1 e alíneas. Eu vou pausar, aliás, eu vou passar aqui os artigos e você aperta pause e dá para você fazer a revisão aqui no próprio vídeo. Veja bem, artigo 102... compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Aí vamos para a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, que é o deputado federal e o senador da República, os membros lá da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal, que são as duas casas do Congresso Nacional. Quem mais? Seus próprios ministros, ou seja, os ministros do STF, do próprio STF. É o STF que vai julgar nas infrações penais comuns os ministros do STF. Tá? E o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Ok? Beleza. A linha C. Compete ao STF processar e julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52.1, que é os crimes conexos, que depois nós veremos, e também os membros dos tribunais superiores. O que é tribunal superior? O tribunal superior é o TST, o TSE, o STM e o STJ, O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, o STM é o Superior Tribunal Militar.
E o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Ok. E também os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Beleza. Então essa aí é a competência para processar e julgar do STF nos crimes de responsabilidade e nos casos anteriores, nas infrações penais comuns. Beleza? Então perceba, doutores, que não existe, nem na linha B, nem na linha C, a figura do desembargador ou membro do Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque o desembargador ou membro do Tribunal Regional Federal tem foro prerrogativo de função lá no artigo 105, que é a competência originária do STJ. Beleza. Ok. Então, vamos para o 105, inciso 1. Veja bem. Compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e os governadores do Distrito Federal. E, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais de justiça do Distrito Federal, aliás, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, né? Existem 26 estados, então existem 26 tribunais de justiça estaduais, tá? E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Beleza. Compete ainda ao STJ, nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns, julgar os membros dos tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas do Distrito Federal. E também os membros dos tribunais regionais federais. Olha aqui, ó. Quem são os membros dos tribunais regionais federais? São os desembargadores dos tribunais regionais federais. Ou seja, desembargador de TRF. Beleza. Temos vários TRFs espalhados ao longo do Brasil. Ok. Os membros dos tribunais regionais eleitorais e os membros dos tribunais regionais do trabalho e os membros dos conselhos municipais ou tribunais de contas dos municípios. Só existem 2 tribunais de contas municipais no Brasil: o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas de São Paulo, da cidade de São Paulo. No Brasil existe o Tribunal de Contas da União, que tem atribuições federais, né, âmbito nacional, e temos o Tribunal de Contas dos Estados, que é em âmbito estadual. Não temos a figura do Tribunal de Contas dos municípios, que é em âmbito municipal. Na verdade, a partir da Constituição Federal de 1988, o texto constitucional extinguiu os tribunais de contas municipais. Mas existem 2 exceções apenas, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, né? E o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. Ok? Beleza. E também o STJ tem competência para processar e julgar nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns os membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais, ou seja, que trabalham perante os tribunais, espalhados pelo Brasil, tá? Ok. Beleza. Então perceba que, de acordo com o 105, inciso 1, a linha A, o desembargador federal de TRF, ele é uma autoridade pública que tem foro no STJ e não no STF. Beleza. Deu para entender. Ok, bom. Ditas essas palavras, espero ter contribuído para o seu aprendizado e agora posso concluir com segurança, né, que o gabarito é letra E de errado, porque a questão diz
que o desembargador do TRF ele tem foro por prerrogativa de função, ou seja, a competência para processar e julgar o desembargador do TRF nos crimes comuns, a questão está dizendo que é a competência do STF, mas não é do STJ. Tá? Não se aplica o 102, aplica o 105 da Constituição Federal. Ok? Beleza? Bom, antes de finalizar aqui o bloco, eu quero fazer uma pequena observação. Primeiro, se você quiser ler as demais alíneas, aqui estão elas. Deixei todas as alíneas do 105.1 da Constituição Federal, né? A linha A, a linha B, a linha C, a linha E, a linha F, a linha G, a linha H e a linha I. Beleza? Deixei todas elas aqui. Ok. Mas antes de finalizar o bloco, eu vou fazer pequenas observações aqui para tentar ilustrar de forma mais facilitada o entendimento desse artigo 102 e esse artigo 105 da Constituição Federal. Ok? Beleza. Bom, primeiro, eu falei aqui da competência do STF para julgar autoridades em crimes ou infrações penais comuns e também em crimes de responsabilidade. Depois eu falei da competência do STJ para processar e julgar autoridades públicas em crimes comuns e outras em crimes comuns e crimes de responsabilidade. Beleza? É exatamente o artigo 105, inciso 1, letra A, e o artigo 102, inciso 1, letra B e letra C. Ok, até aqui tudo bem. Só que, e se você não sabe nem o que é crime comum? Você não sabe nem o que é infração penal comum? Você não sabe nem o que é crime de responsabilidade? Então eu fiz questão de colocar no nosso material um conceito simples assim, para você tentar entender, só para tentar facilitar o seu aprendizado, né? Sobre o que vem a ser a infração penal comum ou crime comum e o que vem a ser o crime de responsabilidade. Primeiro, o crime comum ou infração penal comum, qualquer pessoa que seja capaz, mentalmente capaz, pode praticar um crime comum. Exemplo: roubo, furto, homicídio, estupro, etc, etc. Então, perceba que a pessoa não precisa ser servidor público para praticar o crime de homicídio. Não precisa. Então, qualquer pessoa, independentemente da qualidade profissional, etc, etc, né, pode praticar o crime. Ah, pode? Então, beleza. Então, esse é um crime comum. Isso é crime comum. Isso é crime de responsabilidade. Beleza? Ok. E o que vem a ser o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade é um crime que somente pode ser praticado por agente político. Por exemplo, o presidente da República. Ele é um agente político, porque ele ocupa um cargo político. Por que é um cargo político? Ora, porque os atos praticados pelo presidente da República são atos que interferem, causam consequências jurídicas diretamente na política do país. Deputado federal é um cargo político porque o voto, por exemplo, do deputado federal interfere diretamente na política. Agora imagine só, um servidor nível médio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Não interfere em nada as atividades praticadas por esse servidor, as atividades profissionais, não interferem em nada na política do país. Agora, as atividades desempenhadas pelo presidente da República interferem diretamente na política. Por isso que os tribunais e a doutrina brasileira resolveram dizer, ensinar, estabelecer que existem cargos políticos e existem meros cargos públicos. Presidente da República
presidente da República é um cargo político. Por isso que o presidente da República, quando está exercendo o cargo, né, quando a pessoa física é eleita para presidente da República, quando ele está exercendo o cargo de presidente da República, ele é considerado um agente político. Tá. Beleza. Dito isto, lembre-se, crime comum qualquer pessoa pode praticar. E esses crimes estão previstos no Código Penal e em algumas outras leis espalhadas aí pelo Brasil, tá? Ok. Por exemplo, tráfico de drogas. Tráfico de drogas não está previsto no Código Penal. Está previsto em uma outra lei de 2006, Lei 11.343. Tá? Beleza. Só que o tráfico de drogas qualquer pessoa pode praticar. A pessoa que vai praticar esse crime não precisa ter uma qualidade especial ou não precisa ter uma qualidade profissional diferenciada. Não, qualquer um pode praticar o crime de tráfico. O crime de responsabilidade não. O crime de responsabilidade ele somente pode ser praticado por quem ocupa um cargo político, né? Ele se caracteriza como um agente político. E a outra diferença é que no crime na infração penal comum ou crime comum, a consequência da prática desse crime é uma consequência de sanção de natureza penal. Por exemplo, a pessoa vai ser presa, vai para a cadeia. A pessoa vai levar uma multa penal. No crime de responsabilidade já muda de figura. As consequências são consequências de natureza política. Tá? Então, por exemplo, impeachment do presidente da República. Foi o caso que aconteceu aí com o Fernando Collor de Mello, lá por volta de 1992, e recentemente aí com a ex-presidente Dilma Rousseff. Com eles, aconteceu exatamente a punição pelo crime de responsabilidade. Tá? E as sanções por eles suportadas foram sanções de natureza política. A Dilma, por exemplo, ficou inabilitada para concorrer ou assumir ou participar de qualquer cargo público. Ela não pode mais ser servidora pública, agente político, não pode, porque ela ficou inabilitada para o exercício da função pública. Tá? E além disso, ela perdeu o cargo. Ela era presidente do Brasil, presidente da República, e ela perdeu esse cargo. Ok? No caso do Collor foi diferente. No caso do Collor, quando foi iniciado o processo de impeachment e foi aceito o prosseguimento do processo de impeachment, Collor renunciou ao cargo de presidente da República, mas o processo continuou. Quando o processo finalizou, ele foi condenado pelo crime de responsabilidade lá em 1992, por volta de 1992, né? Não lembro se foi 1992, se foi 93, algo assim. Enfim, ele foi condenado pelo crime de responsabilidade, só que como ele já não tinha mais o cargo, né, ele já tinha saído do cargo, então ele já renunciou, já tinha perdido o cargo. Aí foi aplicada a ele uma outra sanção política, que foi a sanção de ele ficar inabilitado para assumir outro cargo público, outro cargo político, por determinado tempo. Então entenda aí a diferença. Tá? É bem diferente essa questão aí. A consequência jurídica da prática do crime comum é diferente da consequência jurídica pela prática do crime de responsabilidade. Tá? Beleza, então você já sabe a diferença crucial entre infração penal comum e crime de responsabilidade. Exemplo aí da infração penal comum, eu até coloquei aqui, homicídio, estupro, furto, roubo e outras condutas previstas no Código Penal e em outras leis penais. Ok? Vou colocar aqui, como a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006. Beleza. Só a título de exemplo, né? Aqui.
E o crime de responsabilidade eu coloquei aqui, ó. Um exemplo de crime de responsabilidade. Ó, esse aqui é um exemplo assim que dá para ilustrar bem. Ó, veja bem. Presidente da República revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. E outras condutas previstas na Lei 1079 de 1950. Bom, perceba que, imagine só, revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. Então, o presidente da República ele é o chefe supremo do Estado brasileiro. Ok? Por exemplo, quando o presidente da República viaja lá para outro país, para a França, para os Estados Unidos e tudo, ele representa a República Federativa do Brasil, representa o Brasil como um todo. Ok? Beleza. Então, imagine só, o presidente da República ele tem segredos da nação brasileira que ele não pode revelar. Porque se ele revelar, acaba pondo em perigo os próprios brasileiros. Beleza? Ok. Bom, então deu para entender mais ou menos o que vem a ser o crime de responsabilidade, né? O crime de responsabilidade tem a ver com a conduta, com os atos praticados pelo presidente no exercício da sua função de presidente. Tá? Enquanto o crime comum não. O crime comum não tem nada a ver com o exercício da função, né? O crime comum qualquer um pode praticar. Beleza. Por que eu faço essa diferenciação? Porque, como vocês puderam ver, o artigo 102, inciso 1, a linha B e a linha C, coloca de um lado o crime de responsabilidade e de outro o crime comum. Simples assim. Ou infração penal comum, né? Beleza. E o artigo 105, inciso 1, a linha A, também coloca de um lado coloca a competência do STJ para crimes comuns e de outro lado coloca a competência do STJ para crimes de responsabilidade. Beleza. Ok. Para finalizar o bloco, já estourei o tempo, vou falar agora de um breve comentário sobre a estrutura de poder no Brasil. Tá? Essa estrutura de poder no Brasil será utilizada em todas as questões que falam sobre o poder judiciário. Tá? Quem organizou essa estrutura de poder aqui no Brasil foram os deputados e senadores constituintes, né, que fizeram a Constituição Federal em 1987 até 1988, promulgando a Constituição em 1988, dia 5 de outubro de 1988, tá? Beleza, então a estrutura de poder no Brasil funciona da seguinte forma: temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Dentro desses poderes temos vários órgãos públicos, várias autoridades públicas, etc. Só que, em paralelo, temos o Ministério Público, que é uma função essencial do Poder Judiciário. Temos função essencial do Poder Judiciário, não. O Ministério Público é uma função essencial da Justiça. Temos a Defensoria Pública, que é uma outra função outra instituição que exerce funções essenciais à Justiça. Temos a Advocacia Pública, que é outra instituição que exerce funções essenciais à Justiça. E temos a Advocacia Privada, que também é uma instituição que exerce funções essenciais à Justiça. Beleza, então a estrutura de poder no Brasil se organiza mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Tem mais ou menos aí 7 tipos aí de instituições que exercem poder aqui no Brasil. Cada um com as suas peculiaridades próprias. Tá? Beleza. Os mais clássicos são esses 3 primeiros, né? Inclusive tem um autor muito famoso, Montesquieu, que diz que deve haver a tripartição de poderes para que um possa fiscalizar
a prática de atos dos demais poderes, para que haja aí a questão aí dos freios e contrapesos no exercício do poder, né? As limitações do exercício de poder pelo Estado, ok? Bom, os mais clássicos são esses três primeiros: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, ok? Ministério Público, muita gente conhece. Defensoria Pública, muita gente conhece. Advocacia Pública, muita gente desconhece, mas é bem famosa também. E a advocacia privada. Quando a pessoa fala em advocacia, já imagina logo o advogado, né? O advogado particular. Enfim. Bom, dentro do Poder Executivo, doutores, temos aqui, eu posso citar, o Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União. Temos o governador dos estados, né? Temos 26 governadores, né? Temos 26 estados, então 26 governadores, que é o chefe do Poder Executivo dos estados. Temos o governador do Distrito Federal, que é o chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. E, por fim, temos o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo do município. Beleza? Ok. Eu estou falando essas informações basilares só para título de estruturação no seu cérebro sobre a estrutura de poder no Brasil. Ok? Beleza. Aí temos o poder legislativo, né? Eu coloquei aqui, ó, o poder executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público, tudo isso aqui, eu vou falar um por um desses aqui, tá? Beleza. Aí vem aqui, ó, poder legislativo. Temos o poder legislativo da União, tá? Que se divide aí, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem duas casas, que é o Senado Federal, né, os senadores da República, e a Câmara dos Deputados Federais, que são os deputados federais, tá? Beleza. E ao lado, auxiliando o Congresso Nacional, existe um órgão auxiliar que auxilia o Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU, tá? Beleza. No âmbito distrital, temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal, lá onde ficam os deputados distritais, os deputados do Distrito Federal. E temos também o Tribunal de Contas do Distrito Federal, beleza? Que auxilia a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tá. Aí temos também, em nível estadual, a Assembleia Legislativa dos Estados, onde ficam os deputados estaduais. E auxiliando a Assembleia Legislativa, temos o Tribunal de Contas dos Estados. Beleza? Ok. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado do Rio, Tribunal de Contas de Minas Gerais, temos vários, né? Temos 26 tribunais de contas no Brasil. Tá? Ok. Câmara dos 26 tribunais de contas estaduais, né? Câmara dos Vereadores dos Municípios. É onde ficam os vereadores, que a gente conhece bem. E o Tribunal de Contas dos Municípios. Bom, na verdade só existem 2 tribunais de contas municipais hoje no Brasil. Que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Só temos esses 2. Por quê? Porque a Constituição Federal de 1988 extinguiu, aniquilou da face da terra todos os tribunais de contas municipais e disse que era proibido criar novos tribunais de contas municipais, deixando a exceção apenas o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, que existiam já na época, tá? Beleza. Ok. É porque o município de São Paulo é gigantesco e o município do Rio de Janeiro também é gigantesco. Então, haveria muito prejuízo se fosse extinto esses 2 tribunais de contas. Então, eles ainda existem. Ok? Beleza. Então, essa aí é a estrutura básica. É uma informação básica
sobre o poder legislativo, a estrutura do poder legislativo no Brasil, né? Tanto da União, como dos estados, como do Distrito Federal e dos municípios. E aqui a estrutura do poder executivo, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? É sempre União, Estado, Distrito Federal, município. Aqui mesma coisa, União, estados, aliás, Distrito Federal, estados e municípios. Agora vamos para a estrutura básica do Ministério Público. Ok? Você ouviu falar de Ministério Público várias vezes. A estrutura básica do Ministério Público é a seguinte, ó. Temos o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, os membros do CNMP, que é um órgão, é um conselho que serve para fiscalizar a atuação administrativa do Ministério Público. Tá? Bom, Ministério Público que exerce a atividade ministerial mesmo, né, na atribuição, que exerce a função essencial à justiça, no desempenho de atividades para o Ministério Público, nós temos dois tipos. O Ministério Público dos Estados, 26, né? Temos 26 estados, então nós temos 26 Ministérios Públicos estaduais. Você conhece bem, né? Você conhece bem, existe aí, por exemplo, concurso para promotor, a ação penal que o promotor promoveu perante o juiz tal. Então, promotor, ele fica no Ministério Público Estadual. Quando o promotor entra no início da carreira, o cargo que ele ocupa é promotor. Quando ele está lá para o final da carreira de membro do Ministério Público dos Estados, ele passa a ocupar o cargo de procurador de justiça. Mas, tanto promotor como procurador de justiça são membros do Ministério Público dos estados, tá? E também nós temos o Ministério Público da União, que se divide em 4 ministérios públicos. Primeiro, o Ministério Público da União, os membros do Ministério Público da União são procuradores da República, não são nem promotores nem procuradores de justiça, são procuradores da República. Tá? Fazem as mesmas coisas, no entanto, em nível federal, em nível da União, nível nacional. Promotor e procurador de justiça fazem as mesmas coisas que o procurador da República, só que em nível estadual. O procurador da República é em nível federal. Tá? Beleza? O Ministério Público da União, ele se divide em 4. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Tá? E quem é o chefe do Ministério Público da União? É o Procurador-Geral da República. Tá? Hoje é a Raquel Dodge, né? Mas antes da Raquel Dodge era o Rodrigo Janot. Enfim, o chefe máximo aí do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Tá? O chefe do Ministério Público dos Estados é o Procurador-Geral de Justiça. Tá? Vou até colocar aqui, ó, e Procurador-Geral de Justiça. Ok. Beleza, então perceba que o Ministério Público é bem diferente aí dos outros órgãos públicos. Né? Temos também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela se divide em Defensoria Pública dos Estados, temos 26, né? Defensoria Pública do Distrito Federal, temos uma, e a Defensoria Pública da União, que são onde ficam os defensores públicos federais que defendem os cidadãos, né, menos favorecidos em nível nacional, né, em abrangência nacional. Beleza. Temos também a Advocacia Pública. A Advocacia Pública existem divisões. Em nível federal, âmbito nacional, temos a Advocacia Geral da União. Em nível estadual, temos a Procuradoria Geral dos Estados, né? Temos 26 PGS, onde ficam os procuradores estaduais. Deixa eu colocar aqui. Em nível distrital, temos a Procuradoria Geral do Distrito Federal, onde ficam os procuradores distritais, tá? Procurador distrital.
E em nível municipal, geralmente nas capitais dos estados, né, Porto Velho, Rondônia, São Paulo, etc, Belo Horizonte, etc, ficam as procuradorias gerais dos municípios, né? Temos inúmeras procuradorias gerais dos municípios. E é aí que se encaixa o procurador municipal, beleza? Ok. Bom, no entanto, nós já falamos da procuradoria nos estados, procuradoria no Distrito Federal e procuradoria nos municípios. Só que temos aqui a Advocacia Geral da União, que é a instituição que exerce a advocacia pública no âmbito da União, né? A Advocacia Geral da União, ela se divide em 4 tipos de instituições. Temos a PGU, que é a Procuradoria Geral da União. Temos a PGF, que é a Procuradoria Geral Federal. Temos a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E a PG-Bacen, que é a Procuradoria Geral do Bacen, do Banco Central. Bom, na PGU, né, o concurso que a pessoa faz é para ele ocupar o cargo de advogado da União. Na PGF, vai ocupar o cargo de procurador federal. Na PGFN, vai ocupar o cargo de procurador da Fazenda Nacional. E na PG-Bacen, vai ocupar o cargo de procurador do Banco Central. Beleza, deu para entender. Muita gente confunde essa parte aqui, ó. Por exemplo, PGF é a Procuradoria Geral Federal, uma das instituições que faz parte da estrutura da Advocacia Geral da União, que é a AGU. Ok? Por exemplo, o chefe aqui da AGU é o advogado geral da União. Tá? Ok? Beleza. Bom, Procuradoria Geral Federal, o cargo que a pessoa vai ocupar lá dentro é de procurador federal. Né? Ok? Beleza. Agora volta para cá. Ministério Público da União. Ministério Público Federal. Procurador da República, tá vendo? Com essa história aí da Lava Jato, muita gente pensa que os procuradores federais da Lava Jato, ou os procuradores que trabalham junto com a Lava Jato, são procuradores federais. E aí, muita gente olha para aqui, ó, para cá, procurador federal, né, que é da PGF, pensam que são a mesma coisa. Não, não são. Percebam, procurador federal da Advocacia Geral da União, ou da Procuradoria Geral Federal, que é uma instituição da AGU, é um cargo que exerce a advocacia pública no âmbito da União. Tá? Enquanto que o procurador lá do Ministério Público Federal, que trabalha com a Lava Jato, etc., ele é um cargo pertencente à estrutura do Ministério Público Federal, que pertence à estrutura do Ministério Público da União. Então perceba que enquanto um está dentro da advocacia pública, o outro está dentro do Ministério Público. Todos são funções essenciais da justiça, mas são completamente diferentes. Então toma cuidado para não confundir procurador federal com procurador da República do Ministério Público Federal ou do Ministério Público da União. Beleza? Deu para compreender? Ok. Tá. Então perceba que o chefe maior do procurador da República é o Procurador-Geral da República. Está aqui, ó, Procurador-Geral da República. Beleza? Ok. Enquanto que o chefe maior do Procurador Federal, o chefe maior, né, que é o chefe da AGU, é o Advogado-Geral da União. São cargos diferentes. Beleza. E por fim, temos aqui a advocacia privada. Os advogados particulares. Tá? Os advogados particulares não precisa nem comentar, né? Todo mundo sabe o que é um advogado particular. É o cara que faz faculdade de Direito, presta o exame da OAB, passa na OAB e é licenciado para exercer a profissão de advogado, e aí pega a carteirinha da OAB e vai trabalhar como advogado. Esse aí é o advogado particular, tá? Que exerce a advocacia privada. Perceba que todos esses caras aqui, ó, procurador estadual, procurador distrital, procurador municipal, procurador do Banco Central, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, advogado da União e o advogado-geral da União, todos eles também exercem a atividade de advogado, só que a advocacia pública.
Eles exercem a advocacia, mas não a advocacia privada, e sim a advocacia pública. Tá? Esses caras aqui, nenhum deles pode exercer a advocacia privada. Tá? Eles são impedidos por força da Constituição Federal. Salvo aqueles procuradores aqui que eram antigos e tudo, antes de 1988 e tal. Mas enfim, hoje não pode mais. Também temos uma outra exceção, que é algumas procuradorias de alguns estados, por exemplo, a Procuradoria do Estado do Amazonas. Temos também algumas procuradorias municipais, como por exemplo, a Procuradoria do município de Manaus. Tá? Procurador Municipal de Manaus. Beleza. Enfim, feita esta breve observação, na verdade eu extrapolei o tempo. Agora eu vou falar da estrutura básica do Poder Judiciário. Beleza? Vou falar da estrutura básica do Poder Judiciário. Eu tenho que falar isso aqui é importantíssimo. Tá? Bom, não fiz aqui um esquema bem, como é que eu posso dizer, bem esquematizado, né? Não fiz um esquema bem divididinho, não, mas eu vou tentar explicar aqui o mais rápido possível. Bom, o Poder Judiciário, ele tem vários órgãos, tá? Primeiro, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem 15 membros. O CNJ é um órgão administrativo, o CNJ não pode, por exemplo, julgar um crime de homicídio, não pode. Ou julgar um crime de furto, um crime de roubo, não pode. Ok? Não pode. O CNJ é um órgão administrativo que serve apenas para controlar a atividade administrativa dos tribunais, a atividade financeira dos tribunais, o cumprimento dos deveres do magistrado, ok? Do juiz. Simples assim. Agora, esses outros órgãos aqui são órgãos judiciários, órgãos jurisdicionais. São órgãos judiciários porque eles exercem a jurisdição. Tá? Eles têm o poder de exercer a jurisdição. Ok? Beleza. Por exemplo, STF. O STF é o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 membros, 11 ministros. Tá? O Supremo Tribunal Federal está no topo da hierarquia. Vou até colocar aqui um pouquinho para baixo. O Supremo Tribunal Federal está no topo da hierarquia. Todos os demais tribunais, os juízes, os outros tribunais, esses tribunais aqui, que são os tribunais inferiores, esses tribunais aqui, que são os tribunais superiores, todos eles dão a palavra, né, julgam o caso, mas a palavra final fica para o Supremo. Né? Se o processo conseguir chegar até o Supremo, a palavra final que vai dar o Supremo. Tá? Então é tipo assim, o primeiro julgamento é feito por esses caras aqui, por esses cargos aqui. O juiz estadual, o juiz distrital, o juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz eleitoral, o juiz militar. Depois, se caso tiver algum recurso, aí vai para o TJ dos estados, ou TJ do Distrito Federal, TRF, TRT, TRE, TJ militar, que são os desembargadores, né, dos tribunais inferiores. Depois, se tiver algum recurso, aí vai para o STJ, para o TST, para o TSE, para o STM, que são os ministros dos tribunais superiores. Tá? No STJ temos 33 ministros, no TST temos 27 ministros, no TSE temos 7 ministros, no STM temos 15 ministros. Ok? Então, quais são os tribunais superiores no Brasil? STJ, TST, TSE e STM. O STF, ele não é bem um tribunal superior, na verdade ele é um tribunal supremo, né? Ele fica um pouco acima na hierarquia dos tribunais superiores, né? Temos os tribunais superiores e acima deles temos o Tribunal Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Perceba que aqui, STJ, existe a palavra superior em todos esses tribunais aqui. Esses 4 tribunais têm a palavra superior. Por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Todos eles têm a palavra superior, por isso que são tribunais superiores. Tá? Grave isso aqui, pelo amor de Deus.
STJ, 33 membros. TST, 27 membros. TSE, 7 membros. E STM, 15 membros. 15 ministros. Ok? Membros do STF são ministros. Membros dos tribunais superiores são ministros. Agora, membros dos tribunais inferiores, que é o TJ dos estados, o TJ do Distrito Federal, o TRF, TRT, TRE e o TJ militar, são desembargadores dos tribunais inferiores. Beleza. Ok. Tá. Beleza. E aqui embaixo, ó, juiz estadual, juiz distrital, juiz federal, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, são os membros desses tribunais aí, que estão abaixo da hierarquia. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, juiz estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, né? O juiz estadual, ele é um membro do Poder Judiciário Estadual que fica abaixo, na hierarquia, ele está abaixo do desembargador desse Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por exemplo. Então, no Brasil, nós temos 26 tribunais de justiça estaduais, tá? E temos um Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, o juiz estadual, ele fica dentro do Tribunal de Justiça Estadual, só que o juiz estadual, ele está abaixo, hierarquicamente, do desembargador do Tribunal de Justiça Estadual. O juiz distrital, ele é um membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, só que ele é um membro que tem hierarquia inferior ao desembargador do TJ do Distrito Federal. O juiz federal, ele é um membro do TRF, só que ele é inferior ao desembargador do TRF, ok? O juiz do trabalho, ele é um membro do Tribunal Regional do Trabalho, só que ele, repito, ele é inferior hierarquicamente ao desembargador do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. O juiz eleitoral é um membro do Tribunal Regional Eleitoral, que, no entanto, está em uma hierarquia inferior aos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Beleza. Ok. E o juiz militar é um juiz do Tribunal de Justiça Militar. Em alguns locais, não são em todos os locais que tem Tribunal de Justiça Militar. Em alguns locais tem esse Tribunal de Justiça Militar. E aí temos aí o juiz militar. Beleza? E os desembargadores dos tribunais superiores. Perceba aqui, ó, tipo assim, ó. O juiz, ele está abaixo dos desembargadores. Os desembargadores estão abaixo dos ministros dos tribunais superiores. E os ministros dos tribunais superiores estão abaixo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos assim que funciona. Beleza. Então, por exemplo, o juiz estadual julgou a causa, a pessoa recorreu. Para quem que vai? Para o TJ do Estado. O juiz distrital julgou a causa, o cara recorreu. Para quem que vai? TJ do DF, que é o desembargador do DF. O juiz federal julgou a causa, a parte entrou com recurso. Para quem que vai? Para o desembargador do TRF. A mesma coisa aqui. O juiz do trabalho, desembargador do TRT. Juiz eleitoral, desembargador do TRE. Mesma coisa, tá? Aí, por exemplo, o desembargador do TJ do Estado julgou novamente a causa, né? Julgou o recurso, e aí a parte recorreu de novo, aí vai para o STJ. O TJ do Distrito Federal também vai para o STJ. O TRF também vai para o STJ. Tá? Até colocar aqui. Esses três aqui, ó, todos eles, eu vou até colocar aqui, ó. Juiz estadual, juiz distrital, juiz federal. Deixa eu dividir melhor aqui. Ó, veja bem, o juiz estadual, o juiz distrital e o juiz federal, os recursos contra a decisão dessas autoridades vai para o TJ estadual, TJ distrital e TRF. Agora, os desembargadores desses três tribunais aqui, quando eles julgam, o recurso vai para o STJ, beleza? Os desembargadores do TRT, quando julgam, vai para o TST o recurso. Tá? Os desembargadores do TRE, quando eles julgam, vai para o
TSE o recurso. Os membros dos TJs militares, quando eles julgam, o recurso vai para o STM. Beleza? Mais ou menos isso. Os membros do STJ, TST, TSE e STM, que é os tribunais superiores, quando eles julgam, o recurso vai para o STF. Beleza? Ok. Bom, espero que você tenha compreendido. Grave bem, doutores, grave bem. Aqui, ó, o STF tem 15 membros, o CNJ tem 15 membros. Ó, entenda aqui, ó. Tá vendo? Chega aqui no STF, acaba. Quando chega no STF, aí não vai pro CNJ não, tá? O CNJ, ele tá do lado de fora, o CNJ não tem competência jurisdicional, não tem competência judiciária, então acaba tudo no Supremo. Quando vai parar no Supremo, acaba lá no Supremo. Beleza. Então, atente-se para o fato de que o CNJ tem 15 membros, o STF tem 11 membros, o STJ tem 33 membros, o TST 27, o TSE 7, o STM 15, tá? Atente para esses números que a CESP costuma cobrar esses números aí na prova. Beleza. Bom, espero que você tenha compreendido, mas agora, antes de finalizar o bloco, já extrapolei o tempo, mas eu tenho que falar de uma informação para finalizar esse bloco com chave de ouro. Perceba só, breves comentários sobre a competência do STJ em infrações penais comuns e a competência do STJ em crimes de responsabilidade e lá na frente as competências do STF em crime de responsabilidade e a competência do STF em infrações penais comuns. Tá, peraí, só um momento. Primeiro, você já sabe o que crime de responsabilidade. Você já sabe o que é crime de responsabilidade. É aquele crime que apenas um agente político pode praticar. Se você ler o artigo 105 da Constituição Federal, você verificará, 105, inciso 1, tá? Você verificará que nos crimes de responsabilidade praticados por essas autoridades aqui, a competência vai ser do STJ e não do STF. Tá? Então, desembargador de TJ, membro de TSE, membro do Tribunal de Contas dos Estados, membros do TRF, membros do TRE, membros do TRT, membros do Conselho ou Tribunal de Contas do município, membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais, todas essas pessoas aqui serão julgadas pelo STJ nos crimes de responsabilidade. Beleza? Ok. Então, por exemplo, membro do Ministério Público que trabalha perante o tribunal, vamos supor que o Ministério Público da União, vamos supor que o Procurador da República do Ministério Público Federal, que trabalha perante o Tribunal Regional Federal, beleza. Esse cara, essa autoridade será julgada pelo STJ nos crimes de responsabilidade. Então vamos supor que esse Procurador da República tem um segredo nacional, um segredo do governo, que se ele revelar para o outro país poderá aniquilar a população brasileira. Metralhar a população brasileira. Então aí esse membro do Ministério Público, ele divulga esse segredo que ele não poderia divulgar. Então ele comete um crime de responsabilidade e ele será julgado pelo STJ nesse crime de responsabilidade. Tá? A mesma coisa os demais membros aqui, ó. Desembargador do TJ, tal, tá? Beleza. Agora, nas infrações penais comuns, essas mesmas pessoas serão julgadas pelo STJ. Tá? Essas mesmas pessoas aqui. No entanto, o governador dos estados e o governador do Distrito Federal também, nas infrações penais comuns, também serão julgadas pelo STJ. Tá? Ok? Beleza. Então, perceba que a competência do STJ em crimes de responsabilidade refere-se a 7 tipos de autoridades, enquanto que a competência do STJ em infrações penais comuns refere-se a 7 tipos de autoridades, que são as mesmas autoridades dos crimes de responsabilidade, no entanto, também
tem competência para mais uma autoridade, que é o governador dos estados e o governador do Distrito Federal. Então, a SESP poderia perguntar o seguinte: o STJ tem competência para julgar em crime de responsabilidade o governador do estado? Errado, porque o STJ só tem competência nas infrações penais comuns para julgar o governador. Os crimes de responsabilidade não têm competência. Beleza. E aí aqui, ó, competência do STF em crimes de responsabilidade. Ministro de Estado, por exemplo, ministro da Casa Civil, ministro da Previdência Social, ministro do Trabalho, ministro da Justiça, etc, etc. Tá? E os comandantes da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Tá? Aí tem os membros dos tribunais superiores, né, membros do STJ, TST, TSE e STM. Lembra? STJ, 33 membros. TST, 27 membros. TSE, 7 membros. STM, 15 membros. Né? A gente já viu isso. Membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Essas autoridades, em crimes de responsabilidade, serão julgadas pelo STF. Ok? Beleza. E a competência do STF em infrações penais comuns refere-se às mesmas autoridades, exatamente as mesmas autoridades que eu já coloquei aqui nos crimes de responsabilidade. No entanto, o STF, nas infrações penais comuns, tem competência para julgar mais autoridades. Quais sejam? Mais 5 autoridades diferentes, que é o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores, e os ministros do próprio STF, né? Os 11 ministros do próprio STF. E o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, que você já viu, né? Enfim, perceba que em infrações penais comuns a competência do STF é maior, né? É um pouco mais extensa, refere-se a 10 tipos diferentes de autoridades, enquanto que nos crimes de responsabilidade a competência do STF é menor. Então, não sei se você lembra, mas o presidente da República, a Dilma Rousseff, por exemplo, e o Fernando Collor de Mello, eram presidentes da República e eles foram julgados em crimes de responsabilidade, mas não foram julgados pelo STF, porque o STF, ele não tem competência para julgar o presidente da República em crime de responsabilidade. Ele só tem competência para julgar o presidente da República em infração penal comum. Então, por exemplo, se a Dilma tivesse praticado homicídio, ela seria processada e julgada pelo STF. Como ela praticou crime de responsabilidade, ou pelo menos foi por isso que ela foi condenada no crime de responsabilidade, né? Como se tratou de crime de responsabilidade no impeachment da Dilma, não foi o STF que julgou, porque o STF não tem competência para julgar o presidente da República em crime de responsabilidade, ele tem competência apenas nas infrações penais comuns. Beleza, deu para entender? Ok, então lembre-se, pelo amor de Deus, esses casos aqui de infração penal comum, o presidente da República, nesses casos grifados, tem competência apenas nas infrações penais comuns, tá? Esses outros aqui que não estão grifados, o STF tem competência nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Beleza? Ok. Feitas estas observações, sei que extrapolei o tempo, mas agora, com total segurança e com, assim, pecando pelo excesso de informações, mas excesso de informações para essa questão, mas todas as informações que eu falei aqui são úteis para você responder várias questões de prova da CESP, que a gente vai comentar ao longo de todos os nossos blocos de encontro aqui, tá? Enfim, o gabarito da questão que a gente respondeu é o gabarito da letra E de errado. Por que está errado o gabarito? Porque é o seguinte, doutores, veja bem, olha o que a questão estava afirmando. Infração penal comum cometida por desembargador de TRF será julgada originariamente pelo STF. Errado. Não está prevista essa competência aí no rol do artigo 102, inciso 1, a linha B e a linha C. Não está prevista. Na verdade, o desembargador do TRF será julgado nos crimes comuns, nas infrações penais comuns,
pelo STJ, de acordo com o artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição. Beleza? Deu para entender? Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Ok? Então, até logo.